muitos mitos ou verdades que circulam por aí sobre aquarismo. E são tantos que a gente vai fazer esse vídeo aqui em duas partes. Afinal, é verdade ou é mito? Assiste aí o vídeo. Não preciso de aquecedor. O Brasil é um país quente. O Brasil é um país quente na maioria dos lugares, mas como a gente já falou diversas vezes aqui no canal, a oscilação de temperatura é o que é o problema e é por isso que os termostatos são tão importantes. O termostato não serve para manter a água quente, mas sim para evitar que a temperatura oscile muito. Se você mora aí numa região muito quente, é importante você colocar um termostato, mesmo que ele quase nunca fique ligado, mas para evitar que de uma hora para outra a temperatura que está na média, porque aí é realmente muito quente, 30, 32 graus, caia para 24, por exemplo. Nesse caso é interessante a gente manter um termostato lá no 28, 29, para se cair ele ligar e manter ali no 28, 29, seu peixe não sentir uma diferença brusca de temperatura de 32 até 24, que seja. Claro que temperaturas mínimas também têm que ser mantidas. Temperaturas abaixo dos 20 graus já são muito ruins para os peixes e nesses casos com certeza a gente precisa do termostato. Mas vale lembrar que em temperaturas altas a oscilação é tão prejudicial quanto são as temperaturas baixas nos outros lugares. Então isso é um mito. Peixes vivem em qualquer pH. Os peixes vivem em qualquer pH? Essa pergunta é mais difícil de responder, mas eu diria que não. Os peixes não vivem em qualquer pH, como a gente já falou aqui diversas vezes no canal. Eles são muito específicos e são de regiões que podem ter pHs muito altos ou muito baixos. É por isso que existem produtos no mercado que aumentam e diminuem o pH, porque a gente tem que ajustar os peixes que a gente tem para o pH adequado para a espécie. Mas o que é um pouco verdade nesse ponto é que a maioria dos peixes hoje, como são criados em cativeiro, eles conseguiram se adaptar a uma faixa maior de pH. Antigamente a gente pensava muito que o pH tinha que ser muito específico, muito igual no biótopo natural daquele animal. E hoje, como esses animais são criados em cativeiro, eles já são muito mais resistentes a viver em pHs um pouco distintos, muitas vezes ali próximo do neutro, que é assim que a gente consegue ter várias espécies, às vezes no mesmo aquário comunitário e todo mundo ficar bem. Claro que a gente sabe que a adaptação é uma adaptação e que o animal vai estar sempre melhor se ele estiver o mais próximo possível do seu biótopo natural. Mas a gente sabe que a criação em cativeiro possibilitou que eles vivam em mais pHs um pouco distantes da natureza, também em uma boa condição de saúde. Então, essa informação é um mito, mas a parte da criação, claro que contribui um pouco para a gente achar que está mais tranquilo colocar em qualquer pH. Mas a gente tem que ter cuidado e sempre estudar as espécies. É preciso lavar o aquário inteiro com água e sabão. Vocês já devem ter reparado que aqui na aquática tem um monte de aquário. E imagina se a gente tivesse que lavar cada um deles com água e sabão. Imagina o trabalho que ia dar. Então esse é o maior mito do aquarismo. Hoje, com o aquarismo moderno, e nunca também, nem antigamente, era necessário lavar um aquário com água e sabão, nem desmontar todo ele para lavar e nem nada disso. E o sabão é muito prejudicial no aquário, então isso é um mito e é um mito dos grandes. Aquário grande é ideal para iniciantes. Sim, e por mais incrível que pareça, ter um aquário grande em casa é muito, muito, muito mais fácil do que ter um aquário pequeno. É um erro achar que quando você é iniciante, você deveria ter um aquário pequeno. É muito mais difícil estabilizar e cuidar de um aquário pequenininho, enquanto que um aquário grande, por si só, por ser grande, ter um volume grande de água, os parâmetros alteram mais devagar, tudo nele acontece mais lentamente, dando a possibilidade de quem é iniciante conseguir interferir antes de fato perder o aquário, perder os peixes ou entrar em problemas muito difíceis de serem solucionados. Então, se você está começando, tente adquirir o maior aquário que você possa, né, dentro do seu espaço ou do que você precisa, mas o ideal é a gente pensar sempre no maior possível. Evitem esses aquários muito pequenos se você está começando. A água da torneira é ideal para colocar em aquário. A água da torneira é a melhor água para o aquário, então sim, isso é verdade. E até a gente veio aqui no lago para mostrar o absurdo que seria encher um lago inteiro desses de água mineral. A gente já falou aqui diversas vezes no canal que a melhor água para a gente usar nos nossos aquários é a água da torneira. Isso porque todos os suplementos, condicionadores foram desenvolvidos para o uso da água da torneira e porque normalmente o pH da água da torneira é conhecido, né? A gente costuma sempre vir igual porque a água vem de tratamento e tudo mais e a gente vai ter uma ideia de como vem esse pH. A água mineral pode ser com muito mineralizada, o que é ruim para os peixes, ou ter um pH muito alto. Assim como a água do poço pode ser muito ácida e totalmente desconhecida, assim, como vem esse parâmetro de pH para a gente, porque tem interferência de vários gases que vão se perdendo depois que você já coletou a água lá do poço.
Então a maior indicação e a melhor água para o seu aquário é a água da torneira. Isso é verdade. Aquário dura a vida toda. A gente gostaria de acreditar que os aquários duram para a vida toda. A parte da montagem, biologicamente, você consegue manter um aquário estável por muitos anos e ele pode dar certo por muito tempo. Mas a gente tem que ficar de olho na colagem dos vidros, principalmente, e nos móveis, né? A gente sabe que os móveis podem ter infiltração, pode molhar e pode ir perdendo a resistência, então é um ponto que a gente tem que prestar atenção. E a colagem dos vidros é feita com silicone próprio, que acreditam que tem uma durabilidade de 10 anos. Então, passado isso, não que você precise desmontar o seu aquário, ficar desesperado e trocar, mas é importante que você esteja atento a qualquer sinal de abertura, ver abaulamentos, olhar sempre se as travas ainda estão fixas, porque com muito tempo a gente vai poder ter um problema, mas só basta a gente ficar de olho para evitar que o aquário estoure, o que é muito ruim, faz muita bagunça, prejudica nossos peixes, pode ser perigoso. Então fica sempre atento, porque a validade é indeterminada, mas de fato pode acontecer de um aquário descolar ou abrir quando ele for muito velho. Então isso é um mito. O nosso hobby do aquarismo é muito amplo e tem muitas coisas, verdades e mitos que são repetidas por aí. A gente sabe que não é uma ciência exata, né, porque a biologia tem muitas variáveis, mas sempre dá para saber o que está certo e o que está errado. Então procurem fontes confiáveis e qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Continue seguindo o nosso canal e até a próxima.